Bom dia a todos. É um grande prazer de poder mediar essa mesa, parte do primeiro seminário internacional Reconceitualizando a Educação, e apresentando já um dos primeiros resultados em forma do livro Deseducando a Educação. Eu gostaria de acentuar inicialmente que isso representa um resultado muito contundente e que, se olhamos para o contexto em que esse livro tem sido produzido, devemos reconhecer a facilidade que o programa de CAPES-Sprint tem tido para os grupos de pesquisa em termos de internacionalização e em termos de liberdade para propor a nossa própria maneira de pensar a internacionalização e criar as redes, né? Quando a gente, em 2018, começou a pensar sobre essa nova proposta da CAPES, de criar projetos universitários que embarcava todos os projetos de cada departamento, de cada grupo de pesquisa, a gente foi tomado, de certa maneira, com um desafio, assim, com a surpresa de um certo desafio, que era os projetos agora e, ao mesmo tempo, resgatar todas as nossas relações internacionais e pensar como a gente pudesse, quero dizer, os grupos de pesquisa, pudessem definir propostas para a colaboração de pesquisa para os 4 anos. Esses 4 anos, ou seja, do 2019 a 2022, foram um período, bom, representam um período ainda não certo, vai encerrar, né? Mas eu acho que esse seminário e esse resultado em forma de livro já nos oferece alguns elementos para reflexão sobre a possibilidade que a CAPES-Sprint nos ofereceu. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, à luz de tudo o que tem acontecido com a crise pandêmica e o lockdown de muitas atividades presenciais, os projetos de print continuaram a ser, de certa maneira, uma certa resistência, na medida em que foram projetos que se caracterizavam por uma autonomia financeira dos próprios projetos, das próprias instituições, e uma relativa liberdade de organização e de reorganização das atividades, que obviamente tem esbarrado com limites de viagens, limites de encontros presenciais, mas que tem oferecido uma possibilidade de trabalhar ainda dentro das condições extraordinárias desse período excepcional. Então, nesse sentido, eu acredito que o projeto de CAPES-Sprint, que na PUC foi um projeto beneficiado como um dos primeiros com a aprovação da CAPES, e estamos, de certa maneira, na linha pioneira, então, para essa maneira de pensar as redes de colaboração.
é com muito orgulho que eu também participo no lançamento de um dos resultados como uma manifestação concreta do que, de fato, esse projeto ele tem trazido em termos de condição de trabalho autônomo. Vamos a seguir ouvir os autores do livro Deseducando a Educação, que foi organizado pelos professores Ralph Engstbanel, Milena Misraki e Gisele Martins dos Santos Ferreira, e que, como é bem sabido por muitos que participaram no livro, o livro organiza um material de uma dúzia ou mais de autores, nasceu de trabalhos anteriores, de pesquisas já de longa data, inclusive do livro Educação no século XXI, Cognição, Tecnologias e Aprendizagens, né? Eu gostaria de frisar que é muito importante que esse livro mostre como uma instituição brasileira, como a PUC-Rio, investe numa parceria internacional sobre as premissas próprias, que possibilita uma colaboração efetiva entre universidades de muito renome de vários países, como, nesse caso, de Estados Unidos, de Portugal, de Espanha, de Chile, da França e da Argentina. E que isso é um fato bastante importante no mundo de internacionalização de pesquisa, que está predominantemente condicionado pelos grandes órgãos de fomento nacionais norte-americanas. O fato de que as propostas de pesquisa e dar uma expressão dessas pesquisas sobre as bases próprias é um fato não só positivo, mas é extremamente importante para a autoanálise. Eu gostaria de oferecer a palavra, então, ao primeiro dos organizadores, o Ralph Engstbanel, e espero que vou acompanhar de acompanhar a apresentação do livro. Bom, Karl-Erik, muito obrigado pela sua apresentação, sua presença aqui com a gente. Eu vou citar um pouco o livro como todo e também minha parte, principalmente, né? E eu vou deixar as outras partes para os outros organizadores apresentarem depois de mim, né? O livro nasceu 15 meses atrás, né? Levou um pouco mais de tempo para sair do que a gente imaginávamos, por vários motivos, incluindo, obviamente, a pandemia, né? Que não ajudou nisso. Mas foi muito feliz, no certo sentido, porque a gente poderia lançar junto com esse seminário, né? Que é um seminário não só sobre o livro, obviamente, mas sobre todo o trabalho feito pelos colegas do departamento e colegas fora e internacionais sobre o tema do nosso projeto, que é a formação humana, cultura e aprendizagens. E eu não me lembro exatamente como nasceu o livro, mas eu me lembro que eu e a Milene e
Gisele e Magda Piscatola, que era membro do departamento na época. Agora ela é colaboradora ainda, nossa, mas ela trabalha em Dinamarca, né, na universidade lá. A gente estava falando sobre como aproximar nosso trabalho, porque a gente viu várias coisas parecidas, muitas aproximações entre o que a gente estava fazendo. E a gente estava nessa discussão entre nós quatro e a Rosália veio dizendo, olha, você pode produzir um livro? A gente falou, então, tudo bem, a gente vai produzir um livro. E o resultado é esse aqui. Jeff, você pode mostrar meus slides, por favor, para eu falar sobre minha parte? O livro está dividido em 3 partes. A minha parte chama-se Mentes, Cognição e Aprendizagem, né? Essa parte foi organizada por mim, também com a ajuda de Camila de Pauli Leporassi, que é também do programa de pós-graduação em Educação da PUC-Rio, e de Eduardo Santos, de Universidade de Coimbra, em Portugal, que é uma dos nossos colaboradores internacionais nesse projeto. Print. Ao longo dos últimos 30 anos, na área de filosofia de cognição e filosofia da mente, houve uma modificação de muitos dos bases, né? Isso não era uma rejeição do que veio antes, porque, obviamente, como qualquer iniciativa desse tipo, tem precursores, né? Tanto na filosofia como na psicologia e outras áreas das chamadas ciências cognitivas, que incluem linguística, robótica, filosofia e muitas outras áreas. E o que a gente ficou interessado nessas modificações, nessas mudanças, né, nos últimos 30 anos, acompanhando isso nos anos recentes, e nós vimos uma oportunidade de ver a situação, de ver como isso poderia ser aplicado à aprendizagem. Mais uma vez, não era a ideia de modificar tudo que estava sendo feito, por exemplo, principalmente na psicologia do desenvolvimento, muito do qual ainda é bastante relevante e integrado a essas novas abordagens, né? Essa parte aqui, essa parte do livro, a gente chamou pessoas do mundo que são entre os mais importantes especialistas trabalhando nesses novos abordagens sobre a mente e sobre a cognição. E nós ficamos muito felizes porque a maioria aceitaram o convite e a gente poderia traduzir pela primeira vez para o português artigos importantes ou capítulos de livro importantes dessas pessoas. Você pode mostrar o próximo slide, Jeff? Obrigado. Eu acho que é muito comum, quando a gente pensa sobre a mente humana e a cognição humana, pensar numa imagem como essa aqui, né? Que é o famoso estátua do pensador, do Rodin, que dá uma impressão que, para pensar, você tem que... Well, primeiro, você está nu, né? Eu não sei por que você tem que estar nu para pensar, mas tudo bem, né? E musculoso também, pelo visto. Mas não são essas características que são as mais importantes aqui. É a característica que a pessoa está apoiando a cabeça na mão e imóvel. Ou seja, isso dá a ideia que, para pensar bem, você tem que estar imóvel,
não se mexe e que o foco está no cérebro. E isso é uma imagem que faz parte da nossa imaginário social, né, cultural, sobre o que é pensar. Essa imagem, obviamente, tem suas raízes na filosofia e em outras áreas de pensamento ao longo dos últimos 4 séculos, mas principalmente o último século, com a explosão de ideias sobre o cérebro e, obviamente, hoje em dia, neurociência e por aí vai, né? Mais uma vez, Jeff, você pode mudar para o próximo? Ok. O foco está no cérebro. E, às vezes, dá a impressão que o cérebro, por si só, poderia perceber o mundo, conceituar o mundo, raciocinar sobre o mundo e todos os outros atos cognitivos que a gente associa com a cognição, né? E se você pensar assim, você vai pensar que, obviamente, a aprendizagem, né, tem que focar também no cérebro. E isso é o caso, por exemplo, no chamado neuropedagogia, que é muito em moda hoje em dia, onde, basicamente, a ideia é que se o cérebro poderia malhar, digamos assim, fazer exercícios, e então você poderia perceber o mundo melhor, entender o mundo melhor, conhecer o mundo melhor e por aí vai. Toda a primeira parte do livro desafia essa ideia. Está dizendo que não é só o cérebro. Não, isso não quer dizer que o cérebro não é importante. Ninguém sã diria isso. Obviamente, é necessário para qualquer ato de cognição e de aprendizagem também. Mas não é suficiente. Isso é uma distinção importante. Outros elementos do corpo em movimento e do ambiente, que é físico, social e cultural, são essenciais para compreender atos cognitivos e de aprendizagem. Todo o livro, a primeira parte do livro, é uma tentativa de várias abordagens de pensar sobre isso. Jeff, você pode mostrar o próximo, por favor? Obrigado. A gente quer substituir o estátua de Rodin. Nada contra o Rodin, o estátua é lindo. Mas a gente quer substituir o estátua de Rodin por uma estátua como essa aqui, né? São 3 crianças dançando. Você tem aqui a ideia que o corpo está em movimento, tem a interação entre si, entre as crianças, você tem a intersubjetividade envolvida aqui, e as crianças estão, obviamente, interagindo com o seu ambiente. E se você junta todos esses elementos, você começa a entender como a cognição humana funciona. E dentro desse grande arcabouço de maneira de pensar sobre a cognição, há 4 vertentes principais, que chamam-se os 4 Es. Por que chama-se os 4 Es? Porque eles vêm das palavras em inglês de embedded, situada, embodied, corporificada, estendida, extended, estendida, e inactive, inativa. A ideia é que todas essas vertentes têm diferenças entre si, obviamente, sem muitas sobreposições também entre as vertentes, mas a ideia é de desafiar essa ideia que só o cérebro que está envolvido na cognição e na aprendizagem, e também para colocar o corpo como centro desse processo, não como único fator, muito pelo contrário, mas para o centro do processo, junto com o ambiente
que é, obviamente, físico, sociocultural, junto com a linguagem, obviamente, no caso do ser humano, e por aí vai. Você pode mostrar o próximo, Jeff? A ideia é, basicamente, de ver a cognição como envolvendo o cérebro, o corpo e o mundo em conjunto. E vocês vão ver a partir desse desenho aqui, que eu gosto muito, que até o coração e o estômago estão envolvidos nesse processo. Só você tem o estômago e o coração, o corpo em movimento, você tem o cérebro, obviamente, e você tem todas as tecnologias cognitivas que estão no mundo, ajudando aos processos cognitivos, de perceber, conceituar, raciocinar, etc. É muito mais esse tipo de imagem que a gente está querendo estabelecer para reconceitualizar a cognição e a aprendizagem, mas eu digo mais uma vez, não para rejeitar o que já foi dito, especificamente na psicologia do desenvolvimento e alguns ramos da psicologia do cognitivo e outras áreas de conhecimento, da pedagogia, por exemplo. Pelo contrário, eu acho que quando chega a isso, professores, principalmente professores de educação infantil, talvez sejam em frente da teoria, no sentido que eles intuitivamente fazem na prática o que é necessário para juntar todos esses elementos e ajudar a criança a entender o mundo e aprender sobre o mundo. Mas a gente ainda não sabe, teoricamente, em termos de pesquisa, exatamente como isso funciona. Mas a gente sabe que tem que levar todos esses elementos em consideração. Não dá para deixar nenhuma disso fora e entender bem como o processo acontece. Jeff, você pode mostrar o último? Então, a partir disso, a parte 1 do livro, que eu organizei junto com a Camila e Eduardo, tem 5 capítulos, escritos por representantes desses 4 Es. Eles não são necessariamente representantes do mesmo E, eles representam várias vertentes, às vezes mais de uma vertente em conjunto, mas todos estão empenhados em tentar entender a cognição humana e a aprendizagem humana, mas cognição principalmente humana, a partir dessa nova orientação. Nós temos, por exemplo, Ezequiel de Paulo, que é um argentino radicado na Espanha, que é um dos mais importantes expoentes do enativismo. Andy Clark, na Inglaterra, que é o criador da vertente da mente estendida. Mark Johnson, que é um dos mais importantes representantes da vertente chamada corporificada. Dan Zahavi, que é um fenomenologista que é muito interessado e importante em entender a intersubjetividade, a intencionalidade como aspectos da mente. E Sean Gallagher e Rob Lindgren. Sean Gallagher também um dos mais importantes pensadores nessa área hoje em dia, e Rob Lindgren, que trabalha no Universidade de Chicago, se não me engano, na área de educação. O último capítulo tenta fazer um vínculo com a educação. Mas as implicações disso para a educação ainda têm que ser exploradas. Tem muito pouco trabalho, mesmo em inglês no mundo, internacionalmente, sobre isso.
O campo está bem aberto para aplicar essas ideias à educação e à aprendizagem, e eu espero que nosso departamento, nosso programa e nosso grupo possa contribuir para isso nos anos em frente. Tá bom? Então, isso é a minha parte, isso é mais ou menos o que eu quis dizer para apresentar a minha parte, e agora eu vou passar de volta para Karl-Erik. Obrigado.